Você percebe que está consumindo conteúdo demais, mas nada na sua vida ainda mudou? Bom, o problema não são os conteúdos, o problema pode ser você. Por muitos anos eu busquei conteúdos, como já falei em vídeos anteriores aqui, sobre desenvolvimento pessoal, espiritual, sobre vários tipos de temas para o meu desenvolvimento. O problema é que todas as vezes que eu tinha um problema, eu acabava buscando mais conteúdos. Eu me viciei, criou-se um loop. Eu ficava consumindo conteúdo cada vez mais. Mas o problema não é o conteúdo em si. O conteúdo ajuda, o conteúdo edifica às vezes. O problema é que a falta de colocar ela em prática fez com que esses tipos de conteúdo não se fossem mais necessários na minha vida. E eu consumo conteúdo até hoje, só que dessa vez eu resolvi colocar em prática. Esse vídeo que você está vendo, por exemplo, é uma das coisas que eu resolvi colocar em prática na minha vida. Porque eu sempre tive esse desejo de criar um canal, falar sobre as minhas experiências, de dar algum conselho, algo que eu experimentei na minha vida e que às vezes pode ajudar alguém de alguma forma. Mas nem sempre foi assim. Quando eu decidi colocar em prática, foi que realmente eu observei as mudanças da minha vida. Foi quando eu observei que aquilo que eu estava consumindo, toda vez que eu precisava de algo daquilo que eu consumi, eu colocava em prática de uma forma mais fácil. Então, consumir o conteúdo em si não é o problema. O problema é quando a gente só consome, fica consumindo e consumindo e não coloca em prática aquilo que a gente está consumindo. E a gente precisa entender que não precisamos mais ficar consumindo conteúdo o tempo todo. A gente tem que colocar em prática aquilo que a gente talvez já aprendeu. E se a gente acha que não aprendeu, é buscar nos conhecer melhor, é ver o que realmente é colocar a cabeça no lugar, é pegar uma agenda dessa aqui praticamente e anotar. Faça as anotações de como foi o seu dia e observe durante alguns meses o que você tem feito, o que você pode mudar. É assim em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da minha vida eu busco pensar agora mais sobre o que eu posso fazer para melhorar. Seja financeiro, seja pessoal, seja no meu casamento, seja no espiritual. Então a gente precisa parar de consumir demais. Não totalmente, porque às vezes tem coisas que a gente não conhece. Então a gente sempre está aprendendo. Mas o mais importante é você dar o seu primeiro passo. Pensa só nos apóstolos de Jesus ali. No período que estiveram com Jesus, eles estavam aprendendo. Estavam fazendo também, mas mais aprendendo, colocando o conhecimento que Jesus estava dando a eles ali. E aí, quando Jesus ele voltou para os céus, os discípulos começaram a colocar em prática aquilo que Jesus havia lhes ensinado. E eles colocaram em prática para passar a mensagem de Jesus para mais pessoas. Imagina se eles não tivessem colocado em prática. Se eles tivessem buscado mais consumo, mais conhecimento, nós nunca teríamos aquelas palavras maravilhosas que os apóstolos, os discípulos de Jesus nos deixaram. Claro que através do Espírito Santo, mas o que eu falo é que a gente às vezes precisa dar o primeiro passo. Deus quer nos abençoar, mas a nossa bênção está demorando porque a gente não está avançando, a gente não está dando o passo que precisamos dar. Quando eu leio a palavra, por exemplo, eu preciso ler, colocar ela dentro do meu coração e preciso viver a palavra. Não só ler, só isso não me satisfaz a minha alma, só isso não muda nada na minha vida se eu não der o primeiro passo, se eu não usar a palavra, a oração e a ação, porque oração sem ação não é nada, é apenas palavras vazias. Então você precisa colocar diante de Deus aquilo que você quer e você precisa também agir. Porque se você sente hoje que você está parado, estagnado, talvez seja porque você precisa desse alerta, você precisa parar de consumir e precisa caminhar um pouco mais. Hoje a gente na internet, a gente tem diversos criadores de conteúdo e a gente tem vários conhecimentos, várias experiências, pessoas que falam sobre uma coisa e as pessoas se agradam, outras falam de outras coisas. Tem nicho para cada pessoa. Mas o problema é que a gente está abarrotado de conteúdos na internet. E não estou dizendo que isso é ruim, porque atinge várias pessoas de formas diferentes. Cada um se conecta com uma pessoa da forma com que ela se sente bem. Mas o problema é que você precisa
parar e agir um pouco mais. Deixar de consumir muito e agir mais. Se você pega o tempo que você consome e diminui ele pela metade e comece a agir só nessa metade desse tempo, você vai ver como as coisas vão melhorar na sua vida. Como que você quer uma vida mais em paz, tranquila, se você não age, se você não coloca em prática aquilo que aprendeu ao longo dos anos, consumindo conteúdos. É o que aconteceu comigo. Eu consumi conteúdos por anos na minha vida, por muitos anos mesmo, e nunca colocava em prática. E sempre achava que, poxa, o que está acontecendo? Será que o universo não gosta de mim? Eu não acredito nessas coisas. E eu ficava pensando, será que Deus me abandonou? O problema não era esse. Deus nunca te abandonou, Deus nunca me abandonou. Ele nunca vai te abandonar. O problema é que a gente deixa de agir. E quando a gente deixa de agir, a gente não acontece nada em nossas vidas. A gente endurece o coração. O que aconteceu comigo? Eu endureci meu coração, porque eu fiquei consumindo e me frustrava cada vez mais que eu consumia e via que eu não conseguia fazer aquilo. E eu dei um primeiro passo, eu fiz uma coisinha mínima, eu já vi uma mudança enorme na minha vida. Porque eu estava vendo que o problema era o meu ambiente, era o meu redor, era o que estava à minha volta, e quando na verdade o problema era eu. Eu que não dava o primeiro passo. Então a gente precisa fazer isso, sabe? A gente precisa caminhar. A gente não pode ficar parado só consumindo, porque isso destrói a gente. A gente fica frustrado. Já aconteceu com você? Provavelmente sim. Você fica frustrado porque às vezes vê um conteúdo e vê outro do mesmo assunto. Fala, poxa vida, eu estou vendo muito isso e não consigo mudar. Como que essa pessoa que está fazendo esse tipo de vídeo conseguiu sair dessa? Se ela está falando que é algo fácil, se ela está falando que é possível, por que eu não acontece isso comigo? Eu pensava isso. Só que aí a gente tem que perceber que a gente precisa agir. Se a gente quer uma mudança de verdade na nossa vida, é deixar de consumir, é deixar de querer buscar mais, porque senão a gente acumula demais conhecimento, sabe? É muita coisa na cabeça, a cabeça não aguenta mesmo. E aí a gente precisa começar a agir, pôr em prática aquilo que a gente aprendeu. E às vezes até ensinar alguém, né? Passar para frente os nossos ensinamentos, o que aconteceu conosco, as nossas experiências. Isso pode servir de exemplo para alguém. Então, se você hoje sente essa necessidade, sente que nada na sua vida anda, dê o primeiro passo, haja. Escolha alguma coisa na sua vida e fala, eu vou colocar isso em prática hoje. Não espere, falar daqui uma semana, na segunda-feira, não dá certo. Coloque em prática hoje, porque Deus está pronto para te abençoar. Deus está pronto para te dar forças que você tanto quer para agir. Você primeiro precisa dar esse passo, né? Ele precisa ser seu. Ninguém vai pegar você e te empurrar assim. Deus ele vai te pegar, ele vai te ajudar a caminhar, mas você precisa começar a caminhada. Então, quando eu comecei a colocar em prática certas coisas na minha vida, eu vi que as coisas encaminharam, né? Eu melhorei, eu sempre ficava frustrado com as minhas finanças, eu nunca conseguia sair das dívidas, e eu ficava imaginando que era porque eu não ganhava mais dinheiro. E não era esse o problema. O problema é porque eu não estava me organizando. Eu não estava organizando, eu ficava vendo vídeos de finanças, de investimento. Queria investir em ações ganhando pouco, cara. Não é assim que funciona, eu não tinha nenhuma reserva de emergência, eu queria investir em ações. Qual que é o meu problema? Então, assim, eu comecei a mudar esse tipo de pensamento meu. Comecei a agir diferente. Comecei a planejar mais os meus gastos mensalmente. O que eu faço, onde o meu dinheiro está indo, o que eu posso cortar. E eu vi as coisas fluindo. As coisas fluem naturalmente. Deus abençoa quando você começa a agir de sabedoria. Ele te dá mais sabedoria para você começar a agir melhor ainda. Se a gente ficar enchendo a mente demais de conhecimento, a gente deixa de dar espaço para Deus agir em nossas vidas. Para que o Espírito Santo nos use, para que Ele nos mostre a direção. Falando em direção, esse é assunto do último vídeo que eu lancei. Vai estar nos cards por aqui. Assista lá sobre a gente deixar de querer estar no controle de nossas vidas e começar a deixar Deus nos guiar. E para isso a gente precisa parar de consumir demais. A gente precisa dar o primeiro passo. Então, se você quer dar o primeiro passo hoje, haja.
Se você quer sair dessa estagnação, haja, faça por onde, escolha uma coisa. Não precisa mudar tudo de uma vez. Começa aos poucos, sabe? A gente pensa que a gente precisa mudar da noite para o dia. A gente acordar e a gente virar outra pessoa. Acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, alimentação melhor, fazer uma academia, pá, tudo de uma vez. A gente não aguenta e a gente não melhora em nada. Então escolha uma coisa, uma só. Algo que você acha que é mais fácil de resolver. Se é parar de consumir, se é parar de entrar em redes sociais, faça isso. Faça isso, mas faça com amor. Faça isso sabendo que você quer melhorar. Faça isso verdadeiramente. E fique só nisso, até você ver que acostumou com aquilo. Por exemplo, se você tem um objetivo de caminhar todos os dias, faça isso, nem que seja 5 minutinhos. Faça todos os dias, dá uma volta na rua e volte para casa. E aí você vai ver que se fizer isso todos os dias, a consistência vai te ajudar. Isso mudando um hábito, isso vai te ajudar a mudar todo um aspecto na sua vida. Sua mente vai começar, opa, tem alguma coisa mudando aqui. E aí você vai conseguir melhorar. E Deus vai conseguir te usar. Ele vai conseguir penetrar no seu coração para poder te ajudar. Mas você tem que deixar, você tem que permitir. Então, se você sente que você consome muito conteúdo hoje na internet, deixa aqui nos comentários o que você quer mudar, o que você aprendeu e o que você gostaria de levar para outras pessoas, de fazer isso. O YouTube, ele me ajuda demais. Não o YouTube em si, mas gravar isso me ajuda demais a melhorar a minha fala, melhorar o meu conhecimento, porque aí eu consumo e já logo trago para vocês aqui. Eu já coloco em prática. Eu estudo e coloco em prática. Na verdade, eu só relembro de coisas que eu já aprendi para colocar aqui para vocês. E falando aqui, mesmo que eu não fale bem, não tenha uma boa qualidade de vídeo, mas isso está me ajudando. Isso já é algo que destravou um pouco a minha mente. E eu estou vendo que outras partes da minha vida estão melhorando. Se você gosta desses conteúdos, não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações e já dar um like pra gente, a ajudar o canal a levar mais mensagens para outras pessoas, a poder atingir mais pessoas, para que as pessoas possam ver conteúdos que agregam na vida dela. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus.